Áudio 25, Meditações sobre o Evangelho de João, livro Vimos a Sua Glória, autor Austin Sparks. Ainda no capítulo 6, alimentando-se pela oração. Nos alimentamos de Cristo em oração, colocando em outras palavras, há uma transmissão dele para os seus em oração. Podemos, estando cansados, quando começamos a orar, e quando nos levantamos, estamos revigorados. Podemos orar quando estamos exaustos e nos levantarmos renovados. Será que isso acontece porque simplesmente pronunciamos alguma forma de oração? Sabemos muito bem que, se fosse assim, não levantaríamos muito revigorados. Orações formais não trazem muita vida. Às vezes, adotar uma forma de oração somente ministra morte, mas buscar, alcançar e tomar posse do Senhor e nos entregarmos a Ele em oração nunca falha em nos trazer renovo, nos erguer, nos fortalecer. Você poderia dizer que oração te esgota? Sim, mas há uma maravilhosa força que surge por intermédio dessa oração extenuante. Uma vitalidade é impartada à vida espiritual, mesmo quando as orações nos cansam fisicamente e prosseguimos na força extraída delas. Sim, oração é um caminho pelo qual Cristo é ministrado a nós pelo Espírito Santo. Oração é uma forma de nos alimentarmos de Cristo. Ele se torna nossa vida. Temos, é claro, a palavra. Existe um valor, um fortalecimento, enriquecimento, uma edificação resultante de nos entregarmos espiritualmente à palavra do Senhor. Podemos estudar a Bíblia de uma forma técnica e isso não quer dizer que alcançaremos grande ajuda espiritual, mas e até a palavra do Senhor, a fim de enriquecer nossa vida espiritual, não com uma congregação em mente, não com o objetivo de obtermos informações, mas por causa da nossa própria vida espiritual, para uma dedicação e entrega à palavra do Senhor e não ficando desencorajados e não obtermos nada inicialmente. Existe um valor real nisso. É notável como, depois de um período inicial de desencorajamento, começamos a alcançar alguma coisa. Parece que o Senhor nos prova, e então se inicia uma ministração de Cristo pelo Espírito, através da palavra. Sim, mas isso não é apenas ler a palavra de Deus. Apesar disso ter o seu valor, mas aquela passagem falada pelo Senhor no deserto para o diabo tem um significado mais profundo do que isso. Volte ao livro de Deuteronômio e você descobrirá que não era a leitura ou estudo da lei pelo povo de Israel que estava em vista, mas sua obediência a ela. Eles viviam pela obediência à palavra do Senhor. Em cada ato de obediência à palavra do Senhor havia um revigorante ministrar de Cristo. Nunca deixaremos de ganhar Cristo quando formos obedientes a qualquer parte da palavra do Senhor. É sempre assim. É assim que vivemos pela palavra, sendo obedientes a ela. Obediência à palavra é vida, porque ela proporciona um aumento de Cristo.
sustentados pela comunhão. Somente depois de termos sido alimentados pelo Senhor e de Ele ter se tornado nossa vida, poderemos reconhecer a ordem divina da comunhão espiritual. Encontramos isso registrado no livro de Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Na comunhão do povo do Senhor, encontramos um tremendo meio de graça, de enriquecimento de Cristo. Acredito que o inimigo levará os crentes, quando estão juntos, a falar de qualquer assunto debaixo do sol, menos a respeito do Senhor. Quando nos encontramos com o povo do Senhor, é fácil sermos levados a tratar de todos os tipos de assuntos e interesses, menos do Senhor. Mas, se você tiver, de fato, comunhão espiritual, haverá sempre um enriquecimento, um fortalecimento, uma edificação, pois esse é o caminho divino. Comunhão é um meio de repartir Cristo com os crentes. Onde quer que a comunhão espiritual for possível, desejaremos estar ali, desejaremos buscar por ela. Teremos grande apreço por ela. Hoje, muitos dos filhos do Senhor não encontram onde experimentar verdadeira comunhão espiritual. Eles dariam qualquer coisa para poder experimentá-la. O Senhor nos ajuntará em grupos de pelo menos 2, pois essa é sua ordem, e ali haverá o ministrar de Cristo uns aos outros. Se isso não ocorrer, algo estará faltando. Esse é um dos caminhos em que seremos alimentados pelo Senhor. Agora, alimento pela adoração. Há alguma outra forma? Há adoração. Há um maravilhoso enriquecimento na adoração. O que é adoração? Estranhamente, a adoração no Velho Testamento, pela qual a pessoa ou pessoas eram enriquecidas, existia quando algo era trazido ao Senhor, para Ele. Sim, há algo enriquecedor nisso, um desenvolvimento, um alargamento, um repartir de Cristo, quando consideramos o que Ele é e falamos para Ele do que Ele é para nós. Acredito que ainda não aprendemos todo o valor da adoração como um fator fundamental em nosso crescimento espiritual. Quando tudo é dito sobre o caminho do alimentar de Cristo, qual é o efeito todo inclusivo? A que tudo isso deve conduzir? O que significa apropriar-se do Senhor Jesus? Bem, sabemos que Ele é tudo que Deus sempre quis que tivéssemos espiritual e moralmente. E essa é toda a diferença entre nos esforçarmos para ser como Jesus e o tomarmos para manifestar a si mesmo em nós. Acredito que esse esforço para ser como Ele, é um caminho para a inanição. Acabaremos nos tornando como esqueletos. A maioria das pessoas tentam ser como o Senhor pelo esforço, mas quando começamos a reconhecer que, por um lado, somos insuficientes e nunca conseguiremos fazê-lo, e por outro, que Ele é tudo e que Ele é a provisão de Deus que vem de encontro à minha deficiência, e, se pela fé puder tomá-lo como tal, então haverá vitória em qualquer situação. O caminho da vitória não é nos esforçarmos para vencer, mas tomarmos Cristo como o vitorioso. Seu problema é uma questão espiritual, é uma questão moral ou uma questão física.
Quando falo de questão física, quero dizer, precisamos de força física. Sim, precisamos. A natureza não nos dará força suficiente para os propósitos espirituais. O Senhor nos ensinou lições estranhas nesse caminho. Às vezes, pensamos que o que precisamos para os propósitos espirituais é de renovo físico, de umas férias, e fazemos disso o nosso objetivo. Que férias pobres elas se tornam. O Senhor tem nos impedido de fazer algumas coisas a fim de nos mostrar que os propósitos espirituais requerem recursos espirituais e que há recursos espirituais para suprir necessidades espirituais, quando a finalidade é espiritual. Não quero dizer que o Senhor nos prive de nossas férias. O Senhor dá a algumas pessoas ótimas férias. O Senhor nos permite ter um bom dia de passeio. Não há nada de errado nisso. Mas o que eu estou dizendo é que há uma lei que é mais profunda que isso. E, a menos que reconheçamos tal lei, o resto não funcionará. A lei é que estamos cansados, exaustos, verdadeiramente esgotados. Mesmo assim, se o Senhor quiser que façamos algo, Ele pode nos capacitar a fazê-lo, sem que Ele precise nos proporcionar férias. Quando reconhecermos isso e não tornarmos o curso natural em algo essencial e indispensável, o Senhor poderá nos dar as férias e, sem dúvida, Ele o fará. Esse é o testemunho. Onde está o testemunho da vida triunfante sobre a morte no físico? Se você tira boas férias e, por meio de um completo descanso, você volta e trabalha para o Senhor firmado nisso, onde está o testemunho? Há algo por trás disso. E o Senhor nos manterá nesse princípio básico. E então, nenhum bem sonegam aos que andam retamente. Salmo 84, 11. E buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Quando estamos estabelecidos sobre essa base, liberamos o Senhor para conceder as outras coisas. Mas é uma contradição pensarmos que o curso natural é o único meio para um testemunho espiritual. O Senhor é vida para nós, física e moralmente, para atender a todas as suas demandas. Ele triunfou moralmente e sua vitória é nossa em cada questão moral. O Senhor é nossa vida espiritual. Temos que tomá-lo pela oração, pela palavra, pela obediência, pela comunhão, pela adoração. Tomar o Senhor. Temos a verdade. A vida triunfante sobre a morte é um presente e contínuo testemunho. Temos a lei, nos alimentar e nos apropriar do Senhor com nossa vida. O testemunho demanda essa lei. Não podemos manter o testemunho sem observarmos a lei. Fale em qualquer ponto na lei espiritual e o testemunho será quebrado. Nunca viveremos em vitória se não observarmos a lei. Fale em qualquer ponto na lei espiritual e o testemunho será quebrado. Nunca viveremos em vitória se não orarmos e orarmos todos os dias. Nunca viveremos em vitória se não nos alimentarmos diariamente do Senhor na Sua palavra. Nunca viveremos em vitória, a não ser que venhamos a usar toda a comunhão espiritual para fins espirituais. Se isso estiver disponível a nós. Se não estiver disponível, o Senhor terá que conceder mais de si a nós. E Ele pode fazer isso de muitas maneiras. Mas precisamos reconhecer o que Ele
se tornou da parte de Deus para nós e tomá-lo como tal.